Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à Casa da Cultura Espírita Deolinda Amorim. Vamos iniciar nossa reunião de hoje com a leitura de uma página que foi escolhida pelo nosso palestrante, ou conversador. Ele me olhou, conversante. É melhor assim, palestrante? Não, como é que é? Conversante, exatamente. Eu falo assim, olha, a tua orelha deve queimar, porque toda vez que eu faço palestra eu também digo que eu sou conversante, né? Adotei essa ideia. Muito boa, diga-se de passagem. Bom, nós vamos ler uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, a psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Emmanuel. E o título da página é Conta de Si. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Romanos 14, 12. Isso é uma carta de Paulo, tá? Um trecho da epístola de Paulo. É razoável que o homem se consagre à solução de todos os problemas alusivos à esfera que o rodeia no mundo. Entretanto, é necessário saiba a espécie de contas que prestará ao Supremo Senhor, ao termo das obrigações que lhe foram cometidas. Inquieta-se a maioria das criaturas com o destino dos outros, descuidadas de si mesmas. Homens existem que se desesperam pela impossibilidade de operar a melhoria de companheiros ou de determinadas instituições. Todavia, a quem pertencerão de fato os servos patrimoniais do mundo? A resposta é clara, porque os senhores mais poderosos desprender-se-ão da economia planetária, entregando-a a novos operários de Deus para o serviço da evolução infinita. O argumento, contudo, suscitará certas perguntas dos cérebros menos avisados. Se a conta reclamada refere-se ao círculo pessoal, que tem o homem a ver pelas contas de sua família, de sua casa, de sua oficina? Cumpre-nos, então, esclarecer que os companheiros da intimidade doméstica, a posse do lar, as finalidades do agrupamento em que se trabalha, pertencem ao Supremo Senhor, mas o homem, na conta que lhe é própria, é obrigado a revelar sua linha de conduta para com a família, com a casa em que se asila, com a fonte de suas atividades comuns. Naturalmente, ninguém responderá pelos outros. Todavia, cada espírito em relacionando o esforço que lhe compete, será compelido a esclarecer a sua qualidade de ação nos menores departamentos da realização terrestre, onde for chamado a viver. Vamos fazer nossa prece, então. Vamos elevar os nossos pensamentos, darmos conta que estamos em uma das casas de Jesus, pois Ele há muito tempo nos orientou, nos informou. 2 ou mais estivessem em seu nome, pois lá Ele estaria. Com certeza, meus amigos, Jesus está aqui. Então vamos pedir, como sempre fazemos, pelo menos por enquanto. Jesus nos proteja. Jesus, que nós possamos ser instrumentos passivos para entender a paz que emana de Ti, para entender a obrigação que temos de seguir no caminho do bem, de seguir no caminho em que possa promover ações que unam a humanidade, para que no final do nosso trajeto, mesmo que temporário nessa encarnação, possamos dar conta de nós mesmos
das nossas ações, dos amores conquistados e dos perdões dados. Protege-nos, Mestre, fica conosco, hoje, agora e sempre. Intua nosso companheiro Marcelo, que trará mensagens que foram colocadas na palavra de Paulo como colocadas na leitura, mas sobre a intuição. Mestre Jesus, que assim seja. Com vocês, nosso Conversando, Marcelo Pellegrino. Ele vai tirar um pouco o som, porque eu sou deseducado e falo muito alto, mas tem que ter para poder gravar e sair na filmagem. Bom, primeiro de tudo, por que esse título, né? Dando conta de si mesmo? Essa página, que serviu para as nossas reflexões iniciais, ela foi lida, né, por um grupo que a gente participa, numa discussão muito interessante. Os livros espíritas, eles são escritos para espíritas, porque eles atendem a uma necessidade nossa de melhorar a nossa condição ética, a nossa condição moral. Ele não é escrito, e talvez ele não venha nem a ser entendido, para pessoas que não professem o espiritismo como uma doutrina que busca entender o nosso relacionamento com Jesus. Então, o estudo de hoje, quando ele fala sobre dando conta de si mesmo, ele está trazendo uma reflexão para que nós espíritas tenhamos a condição de entender e aprender que a vida de cada um é a vida de cada um. E que não há nada que eu faça que vai melhorar a vida do outro, que não há nada que eu faça que vai interferir na vida do outro, a não ser que o outro queira. E entender que a nossa vida, ela se dá por meio de relações. E as relações, elas têm a condição em que eu exponho ideias, sou exposto a ideias, mas nunca eu devo, e aí essa palavra, apesar de ser muito rígida, nunca eu devo, ela é como tem que ser o nosso comportamento. Nunca eu devo tecer críticas ao outro pelas características que o outro tenha, porque, primeiro de tudo, eu não sei quais os passos dados para que aquela pessoa tenha as suas características. Tem uma historinha bem interessante, Chico Xavier, em que ele estava trabalhando, né, num bar, e ele servindo lá no bar, e um grupo de pessoas, um grupo de homens, estava sempre ali, bebendo. E certa vez ele conversou com Emmanuel e falou, poxa, mano, esses caras ficam aqui bebendo o dia todo. Aí Emmanuel falou, Chico, eles hoje só fazem mal a eles mesmos. E relatou que já haviam sido assassinos, já haviam sido pessoas violentas, e eles agora só estavam fazendo mal a eles mesmos. Então a gente tem um mau hábito de olhar o outro e querer medir o outro por uma régua que não é nossa. E por que essa régua não é nossa? Porque para que a gente possa usar essa régua, nós temos que estar compenetrados de toda a responsabilidade ética e moral que significa ser um parâmetro, que significa ser uma régua para alguém. Pelo contrário, nós precisamos estar ligados a um conceito, a uma régua, a um hábito que não é o nosso, que é o do Cristo. E por que o do Cristo? Porque ele é o modelo e guia da humanidade. Então, sendo ele o modelo e guia da humanidade, ele é que traz o sarrafo alto para que a gente possa viver a nossa vida, ter o nosso hábito, ter o nosso comportamento. Por isso que quando a gente vai comentar sobre dando conta de si mesmo, a gente tem que entender que é, de fato, eu olhar para mim. O outro, ele vai viver a sua vida com o que ele tenha de conquistas já realizadas e de oportunidades de melhoria. Por quê? Porque se nós estamos aqui encarnados, compromissados com a lei de causa e efeito, vivendo as amarguras de um planeta de provas e expiações, se estamos convivendo no planeta Terra, na condição de encarnados, nessas condições de guerras intensas na Europa, das guerras de violência no Rio de Janeiro, na Bahia, em países do continente africano que também estão em guerra, é porque nós necessitamos passar por essas experiências. Nós não estamos em missão. E por que a gente pode dizer isso?
porque estivéssemos em missão, estaríamos pacificando. E porque estamos com medo, estamos passando por provas. Eu sei que pode parecer uma certa rispidez, mas é que nós estamos num momento da nossa encarnação que não dá para a gente ficar assim achando, que legal, vim aqui, reencarnei com roupa de festa. Não, a gente reencarnou com roupa de trabalho. E é importante que a gente entenda isso. Essa imagem, ela é uma imagem bem interessante e ela vai estar presente em todos os slides, menos em 4, vocês vão ver depois. E ela fala exatamente isso. Essa pessoa, ela está cuidando de si mesma. Essa é, em síntese, a ideia nossa ao longo do nosso estudo, ao longo da nossa conversa. E é importante que a gente saia daqui hoje incomodado. E por que incomodado? Porque se o estudo espírita não incomoda uma pessoa, ele não atendeu às necessidades do que seja um estudo espírita. Se a gente sai da casa espírita melhor do que o que a gente entrou, e o melhor é o quê? Sairmos já aceitando a crucificação? Não. Melhor porque estamos incomodados. Exatamente porque há aquela frase muito bonita, o amor do Cristo nos constrange. E constranger é essa coisa, né? Então, temos aqui, qual o meio mais eficaz tem um homem de melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Aí tem, isso é na questão 919 do Livro dos Espíritos, um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Mas, na verdade, nessa frase aqui, tem duas condições. A condição de que o meio seja prático e que ele seja eficaz. Não adianta nada o meio ser prático se ele não for eficaz. Não adianta nada ele ter uma eficácia se ele for algo complexo. O prático está ligado ao que a gente pode realizar. E o eficaz está realizado ao que a gente consegue observar como resultado. Então aqui, qual o meio mais prático? Atividade que visa a obtenção de resultados concretos. Eficaz, cumpre os objetivos pretendidos com a capacidade de produzir algo. Então, reescrevendo a frase, Marcelo, você reescreveu a frase de Kardec? Não, eu só reescrevi a frase. A frase de Kardec está aqui, ó, bonitinha. Qual atividade que, sendo feita, vai me fazer atingir os resultados concretos, produzindo em mim a resistência contra a atração do mal? E a resposta, um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Talvez essa seja a frase mais conhecida da filosofia e, ao mesmo tempo, é a frase que todo mundo acha que quem falou ela foi uma pessoa, quando, na verdade, não foi essa pessoa que disse. Foi? Sim, desculpa. A Márcia está me sinalizando, volta para o quadro. Eu sempre saio disso, mania de sala de aula. Então, olha só. Essa frase aqui, conhece-te a ti mesmo, todo mundo mais ou menos sabe, né, a ideia dela. É lá no templo de Delfos, um templo, isso e aquilo. Mas, vamos ver. Primeiro de tudo, quais as atividades eficazes? Interrogar a consciência para rever as ações do dia. Verificar o bem e o mal praticado por si mesmo. Observar a falta de algum dever. Se não foi motivo de constrangimento para qualquer pessoa. Se as ações praticadas por mim, em sendo praticadas por outros, se mereceriam apoio ou repúdio. Se teria vergonha de falar em voz alta o relato de algumas ações. Se temeria o olhar de alguém. E como o seu desafeto qualificaria a sua ação? Poxa, Marcelo, mas pegar isso aqui do desafeto
pegou pesado, reclame com Santo Agostinho. Chama ele num canto e fala: Agostinho, não gostei dessa colocação aqui, eu quero que o meu amigo me qualifique. Mas acontece que se for amigo a qualificar, o amigo ele não vai te constranger. Olha, tudo bem, né? Eu entendo por que você fez isso. Sempre vamos buscar que o amigo da gente dê uma desculpa e nós vamos tentar argumentar contra o amigo. Poxa, até parece que você não me conhece. Você não sabe que eu já fiz isso assim assado e que eu estou assim porque eu estou com enxaqueca, por isso que eu estou berrando, dando fechada no trânsito, xingando a mãe de todo mundo. Mas sendo um desafeto, ele não perdoa. E o desafeto é a melhor régua para que a gente consiga verificar a validade daquilo que a gente faz. Claro que isto é no sentido filosófico, porque se alguém é o nosso desafeto, nós não vamos ter condição de buscar e ir até ele exatamente porque é um desafeto. Mas a gente tem que buscar entender que os amigos, eles vão dar para a gente uma observação muito mais cuidadosa e carinhosa do que aquela que nos faria efetivamente mudar o comportamento. O conhece-te a ti mesmo é um aforismo, é uma frase que expressa uma ideia ou um conceito, e ela foi difundida por Sócrates, não foi ele que escreveu. Ele que falou dela. Dizem os estudiosos que foi Tales de Mileto, um outro filósofo. Mas isso faz importância no nosso dia a dia? Não, não importa quem escreveu. O que importa é que a gente tenha acesso à informação dela. Interessante que as reflexões de Santo Agostinho, que estão aqui, elas estão escritas no Livro dos Espíritos, que foi editado em 1857. Enquanto essa frase aqui, ela foi levada ao mundo há cerca de 2.000 anos atrás. 2.000 anos de diferença para a edição do Livro dos Espíritos. E é interessante porque, ao fazer essas reflexões, Santo Agostinho pega aquele conceito, conheça-te a ti mesmo, e trabalha esse conceito em ações práticas e eficazes para que a gente possa ter condição de melhorar a nossa vida e o nosso comportamento. Vocês, por favor, perguntem, tá? Obra espírita, ela é montada no diálogo. Por isso que eu sou um conversante. Isso não é palestra, isso é conversa. Se fosse palestra, eu ia estar com uma barbinha feita, ia estar com uma roupinha bacaninha, né? Mas aqui é roupa de casa, aqui a gente está no nosso espaço. Por isso que aqui é casa da cultura, mas é casa. Por ser casa, ambiente de diálogo. Tudo bem? Perguntem. Esse daqui é uma recriação do templo dedicado a Apolo na cidade de Delfos. Mais ou menos aqui pelo meio ficava o Santo dos Santos, que é uma expressão que também é usada no judaísmo, que é uma expressão que a gente vê também sendo utilizada na Igreja Católica para designar o local mais sagrado aonde as questões daquela religião eram praticadas. O que havia aqui no Santo dos Santos era um oráculo. O oráculo era um local onde ficava uma médium, que era chamada de pitonisa, e essa pitonisa, ela entrava em contato, segundo a crença do período, com Apolo, para que ele pudesse dizer aquilo que fosse necessário ser dito. E o mais interessante é que o oráculo ele servia tanto para as questões filosóficas e metafísicas, quanto servia para as questões do dia a dia, sobre com quem eu vou casar, qual o melhor período de fazer plantação, se fazer o negócio com aquela pessoa vai ser bom para mim, ou seja, o oráculo ele era um grande Google da época, que você chegava lá fazendo perguntas e ele respondia. Talvez não com uma inteligência artificial, mas havia respostas. E um detalhe, e aí o cuidado nosso com os médiuns e a mediunidade, sempre haverá respostas. E isso é o perigo.
Porque sempre haverá respostas. Sempre. E aí, o que eu faço com essas respostas é algo que pode complicar as minhas escolhas, as minhas decisões. Aqui é interessante. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás todo o universo e os deuses, porque se o que procuras não achares primeiro dentro de ti, não acharás em lugar nenhum. Essa é a frase completa. Geralmente, a gente para aqui, né? Conhece-te a ti mesmo. Não. Isso é apenas o início da ideia. Ao conhecer a mim mesmo, eu vou conhecer todo o universo e os deuses. Porque se o que eu estou procurando eu não achar dentro de mim, eu não vou achar em lugar nenhum. E olha que interessante, Kardec pergunta, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. E o que é a consciência? Exatamente é aonde estão escritos o universo e os deuses. Então, se eu não mergulhar em mim, se eu não tomar conta de mim, ninguém vai fazer isso por mim. E eu não posso, por isto mesmo, querer tomar conta da vida do outro, porque tomar conta da vida do outro é um problema do outro. E muitas das vezes, nós fazemos isso como desculpa para não olhar a nossa vida. E aí desencarnamos, vamos chegar do outro lado da vida e vão nos falar, Marcelo, por que você não fez aquilo tudo que você tinha planejado? Ah, porque eu fiquei olhando... Não. Por que você não fez? Ah, porque eu fiquei vendo... Não. Por que você não fez? Ah, porque tinha aquele vizinho chato, eu fiz... Não. Por que você não fez? A questão não é a sua relação com o outro. É a sua relação contigo mesmo. Ah, porque aquele vizinho era chato, ele torcia para o time de futebol diferente do meu, ele tinha uma religião diferente da minha, ele tinha uma orientação sexual que me constrangia. O problema é do outro. E você, o que você fez? O que isso nos lembra? Parábola dos talentos. O que você fez com aquilo que eu te dei? Essa é a questão. Porque se eu não olho para dentro de mim, aonde que eu vou ver essas coisas? No olhar do outro? Não. O olhar do outro está olhando para si. O olhar do outro está tentando se entender nessa questão intensa que é o processo reencarnatório, vivendo todo esse processo de transição para um planeta de transição. Nós estamos vivendo tudo isso com o objetivo de tornarmos-nos melhores. Mas se eu não vigio os meus passos, ninguém vai vigiar. E eu não posso, com a desculpa, dizer, eu estou sofrendo porque o outro fez. Não, o outro fez aquilo que ele podia. Ponto. O problema é dele. Você. Qual é a responsabilidade que você tem diante da vida? Porque eu fiquei assustado com a guerra em Israel. Óbvio que nós estamos assustados com isso. Estamos em prova, não estamos em missão. Fiquei assustado com a guerra da Ucrânia e da Rússia. Óbvio que estamos. Estamos vivendo as provas. Eu fico assustado com a violência na Bahia. Fico assustado com a violência dos milicianos no Rio. Fico assustado com a violência do roubo dos fuzis lá em São Paulo. Percebe como a gente tem um monte de desculpa para dizer que tem medo? E temos medo sim, porque isso ainda vibra dentro de nós. Mas isso não pode servir de desculpas para que a gente não tome a decisão de, apesar disto tudo, eu tentar ter uma vida com um pouco mais de dignidade. Porque, veja bem, a minha apreensão aqui em Teresópolis, em que ela vai mudar objetivamente a situação dos países beligerantes? Em termos práticos, vamos ser práticos. Em que a minha atuação aqui, hoje eu aqui, Marcelo, hoje nós aqui, cada um com seu nome, o que nós fazemos hoje que vai efetivamente mudar a crise estabelecida
nos países beligerantes. O que vai mudar? Nada. Mas a gente pode orar. Ah, mas aí orar é você fazer a sua parte. E ao fazer a sua parte, você está colaborando para desarmar, mas se eu só vibro e fico dizendo, eu queria tanto rezar, mas eu não consigo porque eu estou com medo. Cara, mas a prece é para a hora do medo. A prece é para a hora da dificuldade. A prece não é bolo de aniversário. A prece é comida de sustento. A prece não é a festinha bonita. A prece é trabalho. E é exatamente na hora que o bicho está pegando que a gente tem que dar a condição de rezar. Porque enquanto está tudo bem, cara, uma felicidade, né? Antônio aqui rezando, fazendo uma prece bonita no início da reunião. Imaginemos nós, se no meio daquela prece bonita que ele fez, pedindo para que a gente fosse elementos da paz, pensando e lembrando e se emocionando com a questão de Francisco de Assis, entrasse um ladrão aqui para querer fazer todos nós de vítimas. Quantos de nós, e sejamos honestos, teríamos a tranquilidade, o ladrão entrou, só um minuto, ladrão, e Senhor, continue me abençoando? Não. Nós não faríamos isso. E a gente tem que encarar onde está o nosso limite para que a gente possa expandi-lo e não para ficar esbarrando neles. Então, quando a gente começa a conhecer a nós mesmos, quando a gente começa a conhecer a nós mesmos, nós estamos encarando os nossos limites. Mas não para ficar preso nele, mas para poder entender que o que eu posso fazer é rezar. E aí eu vou rezar mesmo jogando aquela pressão positiva, pedindo para que... E aí, como cristãos, qual é a nossa opção? É pelo sofredor. Não é para que o lado A vença o lado B. Porque se eu penso que o lado A vence o lado B, o que acontece? Eu estou tomando um partido, mas mais do que isso, eu esqueço de ver o sofredor que está do outro lado. Sempre. Numa guerra, a primeira coisa que se perde é a consciência. Depois, as outras ações. Então, se eu tenho a condição de, nessa hora, caramba, mais uma guerra deflagrada, eu vou ter que rezar. E eu tenho que fazer isso, porque essa é a nossa escolha. E como cristãos, rezarmos por quem? Olha só que interessante nessa situação dessa guerra de Israel contra o Hamas. Jesus, judeu. Então vou rezar pelos judeus. Mas ele era palestino. Então vou ter que rezar pelos palestinos. Não. Então não vou rezar por ninguém, eles que morram. Não. Vou ter que rezar pelos dois. Mas por quem pelos dois? Pelos sofredores. E quais são os sofredores? Todos os envolvidos na guerra são sofredores. Todos. Uma vez eu li um relato de um soldado que ele disse, que todos aqueles treinos na frente de batalha, de dar tiro, de atirar 200 metros, 300 metros, na hora que começa o tiroteio, ficam atirando a esmo, porque eles não sabem. E ele vai para frente com medo. E quem é que está com medo? Ambos. Por isso que a gente não tem como escolher alguém. A nossa escolha, como cristãos que somos, é escolher o sofredor. Está sofrendo? Entra. Está sofrendo? Vou rezar por ti. Está com problema, com dificuldade? Vou rezar por você. Porque essa é a nossa opção. É uma opção que decorre de uma opção que nós fizemos anterior a essa, que é a opção de sermos cristãos. Então aqui, olha, conhecerás todo o universo e os deuses, porque se o que procuras não achares primeiro dentro de ti,
não achará em lugar nenhum. O universo, ele começa aqui. O universo, ele começa nas nossas escolhas, nas nossas ações. E o mais bonito disso tudo é que a gente vê na astronomia, né? Aquelas fotos belíssimas que os telescópios eles mandam. Ah, essa nuvem, ela está situada a 50 anos-luz, 2.000 anos-luz, 3.000 anos-luz. Ah, agora esse satélite já passou das fronteiras do espaço que a gente conhece, está indo para outro canto, e a gente fica maravilhado com tudo isso. Mas saibam os senhores que nada disso é permanente. Uma estrela que está distante de nós, 5.000 anos-luz, que a luz que ela libera agora só vai chegar para a gente daqui a 5.000 anos, essa estrela um dia vai se extinguir. Mas nós, depois que fomos criados na condição de simplicidade e ignorância, nós nos tornamos criaturas imortais. Somos mais importantes que as estrelas que cintilam no espaço. Quando a gente olhar essas imagens dos telescópios, isso é emocionante. A gente pode ter a certeza, cara, eu valho mais do que essa estrela belíssima no espaço. Por quê? Porque eu sou imortal e essa estrela um dia vai acabar. Claro que seguindo os naturais processos de evolução, aquela condição de matéria vai continuar o seu processo evolutivo. Porque se não fosse assim, não seria de Deus criar algo apenas para que a gente ficasse daqui olhando distante 5.000 anos-luz, para a gente dizer que aquilo é bonito e se emocionou. Deus ele seria mal com essa porção de matéria distante 5.000 anos-luz, se não houvesse a chance para ela de progredir. Qualquer dúvida, leiam o Livro dos Espíritos na parte que fala sobre os 3 reinos e o processo de evolução. Então temos aqui, vamos pegar algumas daquelas ações eficazes e trabalhar um pouco elas em função de coisas que estão escritas na obra espírita. Se não foi motivo de constrangimento para qualquer pessoa. Isso é uma das ações práticas e eficazes que Santo Agostinho recomenda. Aí tem, que inclusive faz parte da lição que foi lida, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Veja bem, conta de si mesmo. Por muito que eu ame o Edson, que a gente se conheça desde o tempo que a gente tinha cabelo e tinha pouca idade para ser de mocidade, eu não posso dar a conta da vida dele. Nem ele vai poder dar conta da minha vida. Por quê? Porque, olha, conta de si mesmo. E não é para o vizinho, não é para o colega, não é para o familiar, é a Deus. E se é para dar conta a Deus, não é uma figura de barbas brancas que fica ali julgando. Não, é a lei que está escrita na nossa consciência. Aí tiramos aqui alguns trechos. Inquieta-se a maioria das criaturas com o destino dos outros. Nossa, isso daí parece aquelas fofoqueiras de plantão, né? Aquelas imagens que tem bonitinhas, que a gente vê em feiras regionais, aquelas mocinhas de mãozinha no queixo olhando para os outros. Aquilo é a imagem da fofoca. Preocupa-se com o destino dos outros, descuidadas de si mesmas. Homens existem que se desesperam pela impossibilidade de operar a melhoria de companheiros ou de determinadas instituições. Ninguém responderá pelos outros. Cada espírito, relacionando o esforço que lhe compete, será compelido a esclarecer
a sua qualidade de ação nos menores departamentos da realização terrestre onde foi chamado a viver. Como não somos missionários, não responderemos pela paz do mundo. Mas vou responder pela minha paz na relação com a esposa, com o marido, com o filho, com a sogra. Tudo bem que isso é difícil, mas, né? Não, minha sogra é legal, eu gosto dela, gente muito boa. Então, percebam, eu vou responder pela realização terrestre nos menores departamentos. Claro que quanto maior é a minha responsabilidade, maior é a cobrança que eu sofro em função daquilo que eu faço e que pode determinar ou não melhoria da condição de trabalho ou das condições de relações para com as pessoas. Mas, quando eu entendo que é nas menores realizações, isso também me cobra a minha postura na fila do supermercado. Isso me cobra a postura no trânsito. Isso me cobra a postura no elevador, que eu ouço o vizinho chegando e fico, ai, tomara que essa porta feche logo. Ai, fechou, que bom, aquele chato não entrou. Aí ele conseguiu apertar o botãozinho e você fica assim, aí a porta abre, aí você fica, nossa. É nessas menores realizações. E por quê? Porque tudo o que eu faço reflete aquilo que eu sou. Ou melhor, aquilo que eu estou. Porque o que somos é espíritos eternos e imortais, que estamos envergando a temporalidade de uma personalidade que serve para experimentar emoções, mas é temporal. Dura 80 anos. Se nós pararmos para pensar que daqui a 100 anos nós vamos ser fotos na memória dos nossos bisnetos e que os nossos trinetos, talvez nós encarnados, olhemos para as fotos antigas e quem é essa pessoa aqui? Caramba, não sei quem é. E por que damos tanta importância? É porque a gente está com dificuldade de encarar a vida. Muita dificuldade. Continuando. A reflexão de Santo Agostinho. Verificar o bem e o mal praticado por si mesmo. Embainha a tua espada. Isso está em João, capítulo 18, versículo 11. O Emmanuel, refletindo sobre esse tema, no livro Fonte Viva, ele traz para a gente esses motivos de reflexão. A guerra foi sempre o terror das nações. Furacão de inconsciência abre a porta a todos os monstros da iniquidade por onde se manifesta. Diante dela surgem o morticínio e o arrasamento que compelem o povo à crueldade e à barbárie. Ocorre o mesmo dentro de nós quando abrimos luta contra os semelhantes. Eu não preciso pegar em armas, eu não preciso me vestir e me fardar como soldado para fazer surgir isso daqui no coração de alguém. Basta eu destratar, basta eu desconsiderar, basta eu não cuidar que a minha relação seja uma relação afetiva e promotora de boas coisas. Mas vocês estão muito calados. E eu não gosto de conversar sozinho. E aí? Nada. Caramba. Está todo mundo se pensando, não vou perguntar nada para esse negócio acabar logo, porque está friozinho, eu quero ir para casa comer alguma coisa legal. Não, é porque o assunto é complicado.
Sim, mas para ele descomplicar, a gente tem que mexer as entranhas que estão dentro da gente. Eu, por exemplo, quando ele fala em varinha do espada, Jesus falou isso para Pedro. Sim, Foi quando ele cortou a orelha do soldado Era uma coisa, Malcolm. ele estava defendendo Jesus. Né? E Jesus falou, não, varinha do espada. Não quero guerra, não quero briga. E será que essa é a melhor defesa de Jesus? Pois é, não era. Não era que ele disse, não quero essa defesa, não preciso dela. Né? Ele não era aquilo que ele queria de Pedro. Depois Pedro veio a ser aí um grande caminhador. Isso, ao ponto de que ele, por ter feito isso, por ter negado Cristo, quando ele foi ser martirizado, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não tinha dignidade de sofrer o martírio do mesmo jeito que o mestre dele havia sofrido. Então, olha só que interessante a sua fala. Na medida que o Cristo falou para ele, embainha tua espada, como cristãos, aonde está o Cristo na nossa vida? Oi? Nessa hora vocês respondem, tá? E aí? Como cristãos, onde está o Cristo na nossa vida? No coração. Hipoteticamente, no coração, dentro de nós. E como que eu vou defender? Oi? No outro. Mas como que eu vou... Mas o outro não é problema meu. O outro, ó, o Cristo dele, que existe, não é problema meu. Mas o que você faz para defender o Cristo que há em ti? Por isso que a gente tem que embainhar a espada. E essas atitudes e ações, elas são atitudes missionárias ou ações provacionais? Entende? Porque a gente não está na missão. A gente está na prova, a gente está na expiação. Mas é dentro da prova mesmo. Sim, então não é a gente ficar buscando a grande realização. Porque, ó, é o que está no outro slide. Menores departamentos. Nas pequenas ações. Eu olhar para aquela pessoa que tem um comportamento diferente do meu, e ao invés de ficar achando, nossa, vai demorar para ir para nosso lar. Cara, se eu penso isso, eu vou demorar mais do que ela. Foi querido. Uma coisa interessante que percebo ultimamente, a cadeirinha do avião se abaixa para colocar o braço, colocar no braço. O cara que coloca ali primeiro, deixa o outro sem colocar o braço. Então eu fico sempre olhando se o cara dá usar. Ou você faz aquela, bota o meio braço, não, vou colocar só a parte de trás, outro coloca a parte da frente, vai dividir ali o bracinho da cadeira para todo mundo poder ficar com o braço apoiado. Eita! Desculpa, gente, que eu não percebo. Não, mas é que tem que gravar. Alô? Foi. Então, essa condição da gente defender o Cristo em nós é a gente não usar espadas. É a gente não ferir o outro. Qual é a frase em relação àquele que com ferro fere? Com ferro será ferido. Meu pai costumava brincar dizendo que aquele que com ferro fere, com ferro será conferido. Vamos conferir se está suportando bem ali a coisa, né? Então, ó, é viver o Cristo nas provações, nas expiações, e não no ato missionário, que eu particularmente não tenho. Aqui então, essas ideias, se as ações praticadas por mim, em sendo praticadas por outros, se mereceriam apoio ou repúdio. Se teria vergonha de falar em voz alta o relato de algumas ações. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 13, começa com isso daqui. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecados.
É complicado. Tem até uma historinha engraçada sobre isso, que Jesus falou essa frase, né? Aquele que tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E aí veio uma pedra voando de longe, acertou a cabeça da mulher. Aí ele olhou para a multidão e falou: mãe, você não vale. Piada boba, né? Só para... Bom, então, nós não temos condições de atirar pedras. Talvez seja mais fácil sermos alvo do que sermos o atirador. Aliás, com certeza, eu sou um alvo muito bom. Um péssimo atirador. Por quê? Cara, pecado é quase que meu segundo sobrenome. Ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. A autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Então percebe que não é proibido. Mas aí vem a pergunta: tem autoridade moral para isso? Percebe que não é proibido. Não, você pode mostrar equívocos, você pode mostrar razões? Pode. Mas tem autoridade moral? Claro que aqui, de novo, nesta interpretação da questão de atirar a pedra, se baseava no hábito da lapidação, que era um hábito de punir criminosos dentro das tradições judaicas. Ponto. Jesus pega essa situação a partir de que momento? Em que a mulher adúltera é trazida a ele, empurrada por os homens mais velhos, que disseram: esta mulher foi pega em traição, foi pega em adultério, e a lei nos diz que a gente tem que lapidá-la. Jesus não retruca. Jesus não vai bater boca com os caras. O que ele faz? Segundo as tradições, ele senta e começa a escrever na areia os erros e os pecados cometidos por cada uma daquelas pessoas. E ao escrever os erros e os pecados cometidos por cada uma daquelas pessoas, eles foram vendo que não havia neles a autoridade moral para exigir aquela punição. Até porque cabe aí uma pergunta: e o adúltero? Né? Entende? Porque se alguém comete um erro que é fruto de uma relação, e o outro? Por que só punir um e não punir o outro? Não gerar condições para que todos sejam devidamente punidos, ou, como a gente acredita que seja melhor, esclarecidos. E aí ele fica sozinho com a mulher e pergunta: mulher, onde estão aqueles que te acusavam? Senhor, eles se foram. Eu de mim nada tenho contra ti. Agora vá e não voltes a pecar. Ele sabia que ela havia cometido um erro, porque se a frase é não voltes a pecar, é porque houve um erro que ele sabia. E era um erro que estava claro. Mas ao dizer eu de mim nada tenho contra ti, ele estava dizendo para aquela pessoa, apesar dele ter a autoridade moral, que ele entendia todas as questões que envolviam a vida daquela mulher, que a fizeram cometer o engano. Então, como é que ele vai punir alguém que em si mesmo já é um sofredor, que a própria vida já é uma grande punição? Não, eu não tenho nada contra você. Por quê? Porque cada um vai dar conta da sua própria vida. Eu não estou preocupado com você porque eu vou ser crucificado daqui a alguns dias. E eu tenho que falar para Pedro que ele vai me trair, mas que eu vou continuar gostando dele porque Pedro é um cara tranquilão. Eu tenho que continuar mostrando para Judas Iscariotes que, apesar disso tudo, ele vai fazer besteira, mas eu vou mergulhar nas zonas umbralinas e vou resgatar essa pessoa porque ele é um trabalhador, está enganado. Imagina,
ele tem que elencar isso tudo. Ah, poxa, você cometeu um erro, meio que tacar a pedra. Não, ele tinha coisas mais importantes a fazer. E quantas coisas importantes a gente deixa de fazer porque a gente quer ficar tomando conta da vida dos outros. Se o que eu faço merece apoio ou repúdio, se eu vou poder falar ou não, em voz alta, algumas das minhas ações, isso é uma ação prática. Eu acho que aí ações podem até abrir para pensamentos também. Óbvio. Né? Porque a partir do momento que você pensa e não pode falar em voz alta, que você não deve nem pensar. Sim, tem uma ideia que fala, não vos corrompeis nem em pensamento. Só que é difícil. Sim, mas não acho não, tenha certeza. É difícil. É difícil por quê? Porque nós estamos envolvidos nessa situação de provas e expiações, compromissados pela lei de causa e efeito, com a superação de hábitos seculares que nos fazem reagir incriminando o outro para tirar a visão sobre nós mesmos. Igual aluno. Fulano, fica quieto. Ah, só fala comigo. Está todo mundo conversando. Neste momento estou falando contigo. E os outros? O problema dos outros é depois. Agora é contigo. Ah, blá, 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 blá. Nós somos esses alunos rebeldes diante da lei divina. Ah, você só está me dando provas. E o outro que também matou 50 na vida passada? A vida dele está boa. Tu conhece a vida dele? Sabe pelo que ele passa? A gente tem o hábito de achar que a grama do vizinho é mais verde. Mas qual é o trabalho que o vizinho tem para cuidar da grama dele? E será que de fato é mais verde? Ou é a minha esperança de poder culpar alguém pela minha desgraça? É permitido repreender os outros? São reflexões de São Luís nos itens 19, 20 e 21 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Deveis fazê-lo com moderação, para um fim útil, e não, como as mais das vezes, pelo prazer de constranger. Então, olha, posso fazê-lo com moderação. A minha família é uma família bem divertida, bem cheia de hábitos engraçados. Uma tia-avó, né, que era tia da minha mãe, todo mundo já é desencarnado, então posso falar de todo mundo. Não, mas estão ouvindo, depois eles vão reclamar comigo na reunião mediúnica. Aí então, essa minha tia, essa tia-avó, ela quando ficava, alguém fazia uma besteira, e ela decidia que ia ter que dar uma surra naquela pessoa, ela marcava a hora. Você agora fica longe, quando for 4 da tarde você volta porque você vai tomar uma surra. Porque se eu te bater agora, eu vou te bater com raiva e eu não vou te educar. Então, 4 da tarde você vem aqui que você vai apanhar. E as pessoas iam. Porque se fugisse ia ser pior. Porque a surra das 5 ia ser mais danada. Então, e traz o chinelo. Aí ela estava lá fazendo as coisas dela, e 4 horas, hora da surra. Ia para o quarto, esperava, batia, pronto. E acabou a raiva. Não bateu com raiva. Dentro do conceito que era típico da época, era o normal. Era o habitual. Hoje em dia é impensável nós fazermos isso. Ah, não é porque a gente vai ser denunciado e preso. Não, não, não. É porque a gente já entende que isso não é ético, não é bacana, não é bom. Que educar é promover e não constranger ou ferir. Tudo depende da intenção. O erro está no fazer-se que a observação redunde em detrimento do próximo, desacreditando-o sem necessidade na opinião geral. Se eu vou chamar a atenção de alguém porque eu estou querendo a melhora daquela pessoa,
É uma questão minha com a pessoa. Mas, de novo, a partir de qual parâmetro? Do Cristo. Por quê? Porque não pode ser com o meu parâmetro? Porque você é pecador. Entende? Não pode ser com o meu parâmetro. Tem que ser com o parâmetro de quem é modelo e guia. E quem é modelo e guia da humanidade não é nenhum de nós, me desculpem. Modelo e guia da humanidade é Jesus. Então é pelo parâmetro dele que eu tenho que buscar promover ações que façam com que as pessoas ressignifiquem a sua vida. Mas não porque aquilo me incomoda, mas é porque eu já compreendo que eu já experimentei viver aquela situação e me trouxe dor e sofrimento, e eu vou poder elucidar aquela pessoa, fulano, olha só, se você ficar se entupindo de leite condensado, você vai desenvolver diabetes, igual que eu tenho, e olha só, eu não tenho não, tá? Só um exemplo. E aí então, olha só, estou tendo que tomar insulina, estou tendo que não comer nunca mais leite condensado, olha o meu sofrimento. Está vendo? Então aprende de mim, aprende comigo, que isso que você está fazendo não é legal. Beleza, eu estou repreendendo? Estou chamando atenção? Estou. É com o fim de fazê-lo melhorar? Estou constrangendo? Não. Mas se eu... Oi, querido, fala. Você se tornou um parâmetro também. Mas a partir da minha experimentação de dor. Sim. E é um parâmetro... É diferente, mas no momento seu parâmetro seria daquela situação. E aí, nessa situação, que é uma situação prática do dia a dia, mas quando é uma condição moral, aí não. Aí o parâmetro é Jesus. Até porque, até onde se sabe, Jesus não era diabético. Então, nem havia leite condensado naquele período. Então, não tinha isso, né? É muito delicada essa questão. Desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale que caia um homem do que virem muitos a ser suas vítimas. Mas olha só, essa é a terceira opção. Isso está aqui no item 21. Então, primeiro, usar moderação, chamar num cantinho. Né? No colégio católico que eu trabalho, nós lidamos com a ética de Santo Antônio Maria Zacaria. E uma das colocações dele sobre chamar a atenção é isso. Quando for chamar a atenção de algum aluno, tira de sala, leva para o cantinho, chama a atenção, devolve e a vida segue. Que é para ninguém ver, ninguém saber, ninguém ficar de fofoquinha querendo entender o que foi. Se a minha intenção é no sentido de promover, eu devo. Mas se é de constranger, não. Se eu entendendo que, falando que o erro cometido por alguém pode levar mais outras pessoas ao mesmo erro, eu posso, não é que eu devo, posso fazê-lo. Desde que eu faça isso com moderação, desde que eu faça isso sem querer constrangê-lo na opinião geral. É muito delicado. Muito delicado. Bem, o pato voa, mas não voa direito. Está aqui o patinho, bonitinho. O pato nada, mas não nada direito. O pato anda, mas não anda direito. Tem alguma coisa que o pato faça direito? O pato cuida da vida dele. O pato cuida da vida dele. É uma lição que a gente tem que aprender. Nós somos evoluídos pra caramba? Não. Temos capacidade pelo passo estabelecer cura? Não. Temos o dom da palavra e da profecia? Não. Mas eu cuido da minha vida. Ótimo. É o passo. Já estou ficando igual o pato.
Olha só o que São Paulo, né, o Paulo apóstolo, falou na segunda epístola aos Tessalonicenses. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. É igual o pato. Cuida da tua vida. Para que você está preocupado com a vida do outro? Ah, porque o outro ele tem uma religião diferente da minha. Ótimo. Que bom. Ah, o outro tem uma orientação sexual diferente da minha. Ótimo. Que bacana. Ah, porque o outro vive a vida chegando em casa só de manhã cedo e vive a madrugada na farra. Que bom para ele. Todos nós vamos ser cobrados por aquilo que fizermos na nossa própria vida e não na vida alheia. Até porque o que acontece? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. E, não é ou, é e, pelos esforços que emprega em domar as suas inclinações más. Então, queridos, espero que a gente aprenda com o pato a cuidar da nossa própria vida. Já deu 9 horas. 8 horas, né? Sempre estive com as 9 horas. Conversa boa, né? Todo mundo se balançando a cabeça assim. Viu, Marcelo? Nem para dizer que foi boa o pessoal está falando. Então o problema não é, não. Mas pelos sorrisos foram bons. O papo foi bom. É o pato, de repente o pato, exatamente. Mas, ó, você abasteceu o povo que a gente veio, que a gente não vê, para fazer uma DR, uma auto-DR. Sabe o que é DR? Discutir a relação. A gente discute a relação com o outro, né? É porque você fez isso, porque você fez isso. Não, vamos fazer com a gente, né? Vamos fazer uma DR com a gente. Tá bom, gente? Então, eu deixei aqui esse último slide pelo esforço, né? É um trabalho de esforço. Afinal de contas, desde que a gente foi criado, tem um esforço, né? Então, a gente vai seguindo nesse esforço aí. Sempre se esforçando. Devagarinho, mas cuidado com esse devagarinho, tá? Porque o dia chega. E aí... Me diz uma coisa, eu vou fazer a pergunta antes que diz assim, você esqueceu. Quem nos visita hoje pela primeira vez? Muito boa noite, qual é o seu nome? Maria e Ricardo, sejam muito bem-vindos. Se vocês quiserem alguma informação sobre a casa, enfim, só procurar, eu estarei por aqui, tem vários companheiros aqui, é só se pedir informação, só conversar conosco, tá? Espero que tenha gostado da nossa conversa. Né? Como diz o Marcelo, isso é uma casa, então sejam bem-vindos à nossa casa, tá bom? Deixa eu tenho uns avisos. Gente, os avisos que eu vou passar para vocês, eles estão sendo passados aqui no clipe que fica passando durante o passe, tá? Vamos lá. O primeiro aviso é... Bom, tá chegando... O ano está acabando, né, gente? Está chegando aí dezembro, né? E é aquele mês que a gente aproveita para ajudar o próximo, né? Não que nos outros meses não seja necessário, mas a humanidade, de uma certa forma, pelo menos o mundo ocidental, utiliza dezembro assim, poxa, vamos dividir um pouquinho o que a gente tem, né? E aqui na Deolina Amorim, a gente está iniciando a campanha de Natal Solidário de senhoras que são acompanhadas lá na nossa sede da comunidade do Pimentel, tá? Então, quem quiser fazer uma doação, que cesta básica, panetone, caixa de bombons, enfim, coisas de Natal, tá, gente? Tá?
é só procurar, só deixar na secretaria da CCEDA, que pode ser aqui, quando a casa estiver aberta, estiver em palestra, ou então quando a casa da frente estiver aberta, é só deixar lá o que desejarem doar lá para o Pimentel, tá bom? Qualquer coisa vocês podem estar em contato com a Cristiane, que não está aqui, mas ela frequenta a casa, só não frequenta sábado e domingo, né? Porque o restante da semana a Cristiane está aqui direto, né? Sidney, Ângela, Daisy e Alexandre estão aqui, ó. Daisy e Alexandre, só falar com eles ali também, tá ok? E o outro também, nós temos aqui umas senhoras que são assistidas aqui na casa, aqui, que é um trabalho chamado Alta de Souza. E elas têm alguns netinhos, enfim. Então, todo ano a gente dá uma lembrança para essas crianças. Então, quem puder doar brinquedos, né? Assim, coisas que agradem criança. A criança adora um bombom, né? Adora um chocolate. Traga uma caixa de bombom para a criançada. Enfim, gente, é um agrado, entendeu? Não é para a gente dar um carro zero para as crianças, né? Mas dá um carro de brinquedo legalzinho, né? A gente vai conseguir um sorriso. Ah, que bom, já consegui um sorriso, já está bom, né? E aí vocês podem falar com a Maria Clara. Aqui no clipe vai aparecer o telefone da Maria Clara, tá? E da Isabel, tá bom? Gente, tem que ser rapidinho, porque dezembro logo está faltando o quê? Tem um mês, né, gente? Natal está chegando aí, tá bom? Então, quem puder contribuir, toda contribuição é bem-vinda, tá? E no dia 26 de novembro, vai ter uma palestra do Dr. Wilson Ayub. Eu acho que é assim que se pronuncia, né? AYUB. Ele é um médico cardiologista, vai fazer uma palestra pelo Facebook, pela AME Teresópolis. Tá certo? Tá bem aqui, bem pequenininho, não está me enxergando. Pela AME Teresópolis. Então, dia 26 de novembro, tá? Pelo Facebook, às 10 horas da manhã, tá? AME Teresópolis, Dr. Wilson Ayub, com o tema Medicina e Estilo de Vida. Olha que legal, Medicina e Estilo de Vida, né? Ah, eu estou num estilo de vida legal, não estou? Assistam a palestra e você vai saber como é que tá o nosso estilo de vida. Bom, bom, já perguntei quem veio, só o casal aí, então está perguntado, não vou ser mais lembrado. Você esqueceu, não, foi logo de primeira. Oi, Edilene, você tem algum recado? Por favor. Então, por favor, chegue-se mais. Chegue perto do amigo, senão não sai na gravação. Como é que nós vamos divulgar? Ah, que isso, ó. Como é que faz assim, ó? Ó, saiu, ó. Vai sair na filmagem, ó. Gosta de mim também. Fazer amizade com. Temos uma novidade. Depois. Vou ficar contigo, eu vou te proteger. Quer que eu vou te proteger? Nós temos uma novidade, depois assim de muito tempo, a gente vai conseguir reformar a nossa cantina. Então a gente vai azulejar, vai fazer um ambiente mais agradável, mais aconchegante. Mas para isso a gente vai precisar bombar a cantina para que ela mesma promova essa reforma. Não vai ser o suficiente, mas já vai ajudar bastante. Eu queria pedir a colaboração de vocês, quem puder doar um bolo, um caldo, cachorro quente, coisas que a gente gosta de consumir, chegar mais cedo também nas reuniões, para a gente fazer essa confraternização lá fora e promover essa obra, tá? Então, quem puder fazer colaboração, me procura para a gente organizar, porque imagina, né, no início todo mundo doa, depois vai ficando meio esquecido. Então, a gente organiza, semana que vem alguém doa, na outra, eu acho que vai ser muito agradável, tá? Obrigada. Obrigado, Edilene. Um detalhe, gente, tem uma fama, dizem que espírito come muito, não é? Então vamos comer num lugar agradável, né? Então a cantina, a gente vai sentar, né? As pessoas que estão ali não vão ficar sentindo frio, né? Fechadinho, bonitinho. Então vai ficar um lugar que a gente vai sentar, ficar agradável. A gente chega de repente 1 hora mais cedo, né? Já fica aqui conversando com as pessoas, então é um ambiente agradável, né? A casa espírita, como disse o Marcelo, é uma casa, é para a gente frequentar como se fosse uma casa, entendeu? Quem sabe aqui a gente não encontra aqui parentes que a gente nem se lembra mais, né? E já foi aquele, como é que o Marcelo falou? Tetraneto, é isso aí, né? Até travou a gente encontra, tá bom? Bom, gente, vamos fazer a nossa prece de encerramento, então.
com aquele espírito de agradecimento. Mestre Jesus, com certeza estavas aqui. Como teus ensinamentos foram colocados, exemplificados, e que muito provavelmente tocou a nossa emoção, tocou a nossa memória. Quantos de nós não estávamos lá, escutamos as tuas palavras, e até hoje, com a nossa dificuldade, ainda estamos aqui. Mas graças a Ti, graças ao Pai, pela misericórdia dEle, teremos as oportunidades necessárias para que possamos aprender e nos aproximar sempre, sempre próximo da Tua paz, do Teu conhecimento, do Teu olhar tranquilo, do Teu olhar de paz. Que a nossa humanidade possa refletir, cada um individualmente, olhando, sentindo o seu coração, perguntando: Mestre, o que posso fazer para te ajudar? Que nós possamos sair daqui com essa pergunta. O que podemos fazer para ajudar Jesus nesse mundo que é tudo para nós? Fica conosco, Mestre, que possamos seguir para as nossas residências em paz, em tranquilidade. Que assim seja.